Ô Lucas, como você entende os movimentos de esquerda? Qual a sua compreensão sobre esses movimentos? Desde quando você começou a estudar isso? Porque eu via os vídeos antes de você ser candidato, nos movimentos, nas passeatas, nas manifestações. Desde quando você começou a estudar? E a segunda pergunta, como você entende os movimentos de esquerda? Tá, meu primeiro interesse político, ele se dava mais no campo da economia. Então eu não me atentava muito para essas questões ideológicas, morais, etc. Mas aí, depois de um tempo, já envolvido ali nos bastidores da política, eu tive uma reaproximação da igreja e voltei a ter contato com literatura teológica. E dentro dessa literatura eu tive contato com boa teologia pública. Basicamente, o que eu fui aprendendo com o tempo é que as ideologias políticas, e antes eu até dizia assim, eu sou liberal, eu sou conservador, etc. E depois eu fui abrindo mão dessas definições por entender que as ideologias modernas, elas são um substituto religioso. Então o que acontece? Você teve um esvaziamento religioso no Ocidente, depois do Iluminismo, e aos poucos a sociedade, forçosamente, pelo menos a elite intelectual, foi tentando esvaziar a sociedade de sentido, esvaziar a sociedade de religião. Mas as pessoas não deixaram de ter anseios religiosos. Nem mesmo o intelectual. Até mesmo o intelectual ele tem anseios que ele não consegue satisfazer no puro campo do materialismo e do dia a dia. E esse anseio precisava ser satisfeito. E daí surgem como substitutos religiosos as ideologias modernas. Então as ideologias modernas nada mais são do que religiões seculares, religiões sem Deus. E como que a gente pode identificar isso? Como que seria uma religião sem Deus, sem um Deus? É uma religião que propõe a salvação do mundo no imanente. Propõe a salvação do mundo, em vez de colocar no transcendente, em Deus, naquilo que está além da nossa realidade, espera a salvação por meios políticos. Então, como que você identifica que as ideologias modernas elas são substitutos religiosos? Elas são religiões concorrentes, na verdade, né? Você identifica porque todas as ideologias modernas elas vão ter uma doutrina da queda. Então, elas vão dizer que, por exemplo, o feminismo vai falar o mal do mundo é o machismo estrutural. Isso aí é o mal. É o mal, então, é o mal absoluto. Para nós que somos cristãos, nós sabemos que não é isso. É o pecado, que é muito mais profundo e muito mais amplo, muito mais abrangente. Mas para uma feminista, ela só vai enxergar o mundo, a cosmovisão dela vai ser ditada por essa perspectiva específica. A teologia dela é essa. Exatamente. Posteriormente, eles vão dizer para você que existe uma doutrina da salvação. Então, como que a gente vai superar isso aí? Geralmente, os movimentos de esquerda vão ser por processos revolucionários. Ou seja, eles tentam, por exemplo, no caso do feminismo, no caso da ideologia de gênero, desconstruir a imagem do homem. Porque se o machismo é o mal, então vamos desconstruir o que é macho. Posteriormente, você vai ter uma doutrina escatológica. Eles vão imaginar, algumas ideologias mais, por exemplo, o comunismo, desenha um paraíso na Terra. Ele literalmente ele desenha um futuro escatológico, um paraíso na Terra. Outras vão ser menos específicas, mas mesmo assim, todas as ideologias vão imaginar um mundo quando o mal absoluto que eles pressupõem vai ser realizado. Então, assim, as ideologias elas são religiões. Então, um cristão, ao meu ver, hoje em dia essa visão que eu tenho, pode ser que eu até amadureça ela, um cristão ele não pode ter uma ideologia. Um cristão não pode ser 100% fechado com uma visão de mundo ideológica. Por quê? Porque ele já tem uma religião. Então, quando me perguntam, você tem ideologia? Eu falo, não, eu tenho uma religião. Já até disse isso em debates. E a minha religião ela é concorrente com as outras ideologias. Eu posso até filtrar dentro de algumas ideologias. O conservadorismo, por exemplo, vai ter mais pontos de contato. Aquilo que é bom. Porque se a gente levar a ferro e fogo a sua declaração também, o conservadorismo também seria uma. Porque existem pessoas que são conservadores, mas também não creem em Deus, não servem a Deus, mas têm isso como religião. E o conservadorismo ele pode, inclusive, ser relativista. Você vê, por exemplo, o Michael Oakeshott, ele era um autor conservador e ele não acreditava numa moral objetiva. Como que um cristão vai ser cristão e ao mesmo tempo não acreditar em uma moral objetiva? Você precisa acreditar. Então, assim, o papel do cristão na modernidade é saber filtrar dentro das ideologias aquilo que faz parte da queda humana, aquilo que vem do pecado, vem da nossa natureza caída, e aquilo que é parte da graça comum, aquilo que é bom dentro das ideologias que nós podemos nos apropriar. Então, assim, vão ter ideologias mais próximas, outras menos próximas, mas fechar 100% com uma ideologia um cristão não pode. Tassos, como que você enxerga essa análise do Pavanato? Meu modo de ver é que o conservadorismo não é uma ideologia.
embora tenha sido, em muitos momentos, cooptados por ideólogos no Brasil. Isso é interessante do ponto de vista da história intelectual brasileira, esse aspecto de cooptação do conservadorismo como se fosse em si uma ideologia. O conservadorismo é uma metodologia que diz que nós devemos manter o que funciona. Os valores que são aprovados no teste intergeracional, aquilo que sua avó, sua mãe tinha de valor, você deve manter. Não é que você não possa alterar, mas que, para alterar, você tem que aplicar a alteração à virtude concreta da prudência. Então, conservadorismo é simplesmente a ideia de que você deve manter os valores que foram aprovados no teste do tempo e, para modificá-los, tem de modificá-los prudentemente. Mas você tem que saber como que pesquisa isso, porque como é que vai saber o que é aprovado ou não é aprovado? O que é aprovado para você pode não ser aprovado para mim, né? Qual é a métrica? O que é aprovado é o que sua mãe ensinou, sua avó lhe ensinou. Mas aí tem vó que ensina errado, né? Tem mãe que ensina errado. Sim, mas então você prudentemente pode alterar isso. Mas se sua avó e sua mãe lhe ensinam a respeitar os mais velhos, esse é um valor que você deve manter e só alterar se você tiver fortes evidências e fazê-lo prudentemente. Vou dar um exemplo de uma sociedade conservadora que não é cristã, a Rússia e a China. Se você me perguntar quais são as sociedades mais conservadoras hoje no mundo, eu diria a Rússia e China. A Rússia se mantém pelo discurso da família tradicional russa. Então, conservadorismo não é uma ideologia, é uma metodologia. Agora, o conservadorismo pode se tornar. Nunca se torna ideologia. Quem é ideologia, no meu sentido, é o cristianismo, o islamismo, o satanismo. São ideologias. Agora, como é que o conservadorismo se comunica com o cristianismo? É da seguinte maneira. Os valores que são aprovados pelo teste do tempo, eles tendem a ser perpétuos. E os valores que tendem a ser perpétuos são muito provavelmente provenientes da fonte perpétua que é Deus. Mas quando você coloca o teste do tempo, por exemplo, né? Nos últimos 50 anos, nós experimentamos no Brasil uma doutrinação sem tamanho nas gerações dos últimos 50, 60 anos. Então, quando você fala do teste do tempo, em que faixa do tempo, em que recorte do tempo você está falando? Porque hoje já se ensina voz, as avós de hoje têm avó com 40 anos, com 30 e poucos anos. Então, elas já estão ensinando o que ela aprendeu de forma ideológica nas ideologias de esquerda, por exemplo. Ô César, o brasileiro é essencialmente conservador. Se você for para a fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru, onde eu estive, se você for para o sertão nordestino, nenhum sertanejo vai achar que um homem pode ser uma mulher, meu amigo. Ele vai rir disso. Os valores genuínos são esses. Agora, o que o progressismo diz é o seguinte: abandone tudo o que você sabe, e aqui está uma nova proposta de vida. Abandone os valores que foram aprovados no teste do tempo. A doutrinação é exatamente contrária à manutenção dos valores que são aprovados no teste intergeracional. Por isso que tem que doutrinar, para fazer com que a pessoa abandone aquilo que sabe e passe a adotar uma nova pauta que é contrária ao que o conservadorismo mantém. Lucas. Deixa eu só dizer mais uma coisa muito importante, né? Agora, o cristianismo é uma ideologia. Cristianismo é ideologia. E é a ideologia verdadeira. Por quê? Porque há evidências para dizer que ela é verdadeira. Lucas. Bom, realmente a perspectiva que o Tasso apresentou, ela é a perspectiva de alguns autores conservadores, de que o conservadorismo não é uma ideologia. Principalmente, dos que eu conheço, é o Russell Kirk, que é o principal defensor dessa tese. Mas você tem também, por exemplo, outros autores conservadores, que nem o Roger Scruton, que vai defender que o conservadorismo é sim uma ideologia, mas em contraponto às outras ideologias. Então, o conservadorismo ele não vai ser uma ideologia propositiva, ele vai ser uma ideologia reativa. Você tem processos de degeneração do mundo e o conservadorismo seria uma reação contra esses processos. Eu não deixo de entender o conservadorismo em certa medida quanto ideologia, porque apesar de, na teoria, por exemplo, do Russell Kirk, o conservadorismo não ser uma ideologia, por não desenhar tão bem como deve ser o mundo, da mesma forma que as outras ideologias fazem,
Os autores conservadores, nesse vácuo que acaba surgindo da tentativa ali de se explicar como o mundo deve funcionar, acabam criando as suas próprias teorias, acabam criando as suas próprias ideologias que usam como lente o princípio conservador. Qual é o princípio conservador? O princípio conservador, o Roger Scruton vai falar que é o princípio de proteger aquilo que você ama. Então, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo pelo que você tem afeto, você vai querer proteger da degradação. E o conservadorismo seria mais ou menos isso. E olha que eu não estou fazendo uma crítica ao conservadorismo, eu estou tentando entender ele, porque eu também gosto de autores conservadores, né? Mas algo que eu acho interessante também complementar, o pastor César perguntou até como que no conservadorismo a gente vai filtrar qual tradição é benigna, qual tradição não é benigna. E o professor João Pereira Coutinho, que é um escritor português, conservador também, ele vai dizer que nós temos que usar 2 critérios para filtrar as tradições. O primeiro critério seria a benignidade. Então você tem que olhar para ver se a tradição ela é boa. Por exemplo, a escravidão. Por que nós não mantivemos essa tradição? Porque ela era uma tradição ruim, essencialmente ruim. E aí nós usamos os valores morais absolutos para fazer esse juízo. E outro critério é a questão da utilidade. Existem tradições que com o passar do tempo, elas vão deixando de ser úteis. Então não tem motivo para elas serem preservadas. O próprio Edmund Burke, ele vai dizer o seguinte, que você tem que... Uma sociedade que não se reforma, ela é uma sociedade que não se conserva. Então você precisa promover reformas sucessivas, reformas prudentes, baseadas na tradição, para que a sociedade não se degenere. Então é mais ou menos essa a visão conservadora. Então assim, eu não discordo do professor Tasso, até porque alguns autores conservadores têm essa mesma perspectiva, mas eu discordo um pouco desses autores. Eu acho que o conservadorismo, nesse vácuo às vezes de desenhar como o mundo deve ser, acaba fazendo com que diversos autores sejam ideólogos. Porque inclusive as ideologias de esquerda hoje, elas estão fazendo um papel ou da família, ou da fé, da religião, da Bíblia, porque, por exemplo, são essas ideologias que ditam o que é certo e o que é errado. Sim. O que pode e o que não pode, o que é bonito e o que é feio, o que se deve vestir e o que não se deve vestir, o que se deve falar e o que não se deve falar, como se comportar e como não se comportar, o que é aprovado e o que é reprovado. Como você deve ler a Bíblia ou como não deve. Exatamente. Então, quando ela se arvora neste sentido, o lugar de que ela está tomando? Ela está tomando o lugar da família ou ela está tomando o lugar da religião? A questão é que o pensamento de esquerda abandonou a tentativa de domínio da economia, e não porque ele quis fazer isso. É porque as leis econômicas se tornaram claramente independentes. Há quem as considere semelhantes às leis da gravidade. Não há como você dominar. Quando se tenta dominar a lei da economia, você quebra o país. É o caso da Venezuela. Eu mesmo trouxe aqui para um debate com você a embaixadora da Venezuela. Na época, nós vimos que há mais refugiados da Venezuela do que não está em guerra do que países que estão em guerra, como é o caso da Síria e da Ucrânia. Então, o que há é uma mudança do âmbito econômico para o âmbito ideológico, porque as previsões de Marx da questão da economia não funcionaram. Né? A própria Revolução Russa foi um contra-exemplo a isso. Você teve uma passagem de uma sociedade feudal para uma sociedade comunista com um capitalismo irrelevante. A teoria de Marx é inexequível, então? Ela é muito bonita porque ela tenta dar uma leitura de como a sociedade funciona. Ela diz que todas as sociedades passariam de um estado feudal, você teria uma revolução interna, você teria tensões internas, uma revolução burguesa, teria o capitalismo, teria tensões internas, já teria uma revolução operária e teria o comunismo. Isso aí, se funcionasse, seria belo, porque era uma leitura de como as sociedades funcionariam. O que acontece é que isso não é a verdade, não acontece. A Revolução Russa em 1917 demonstrou uma passagem direta de uma sociedade feudal para uma comunista com uma burguesia irrelevante. Então a teoria de Marx dizia que você devia atuar na economia e a ideologia era apenas uma consequência da economia, teve que ser abandonada. E como é que abandonaram? Os pensadores pós-marxistas passaram a atuar diretamente na ideologia. O próprio Lenin já tem ações muito mais no âmbito ideológico e político do que da economia. Até que chega Gramsci, não é? Que escreve Cadernos do Cárcere, estava preso lá sob o regime de Mussolini, que diz que a ação é diretamente na ideologia. Aí começa esse problema que a gente está falando. É a adaptação do marxismo à ideologia, ao ataque à ideologia. Aí, se antigamente a oposição era entre empregador e empregado, trabalhador, patrão, hoje em dia essa oposição de oprimido e opressor sai do âmbito econômico e passa a ser no âmbito ideológico. Então
Então é por isso que nós temos homem contra mulher, homossexual contra heterossexual, negro contra branco, índio contra não índio, e tudo mais o que eles puderem fazer. Nordestino contra sudestinos, e tudo mais o que eles puderem fazer. Então é exatamente a implementação desta técnica de dividir e colocar a ideia de oprimido e opressor para dominar que o marxismo faz no âmbito ideológico. Aí por que o ataque à família e à igreja? Porque a família e a igreja são as duas maiores resistências a esses ataques. Na família, os laços de cumplicidade são tão fortes que a pessoa não consegue ser facilmente cooptada. Está sendo em algumas famílias e é uma tristeza. Mas está sendo... Como está sendo em algumas igrejas também, e é uma tristeza. Nas igrejas também, porque existe cânceres comunistas dentro da igreja. Estão deixando bastante claro. O que o conservadorismo diz, no meu modo de ver? Diz o seguinte: ei, não, você não pode esperar que alguém diga a você como deve ser daqui para frente, abandonando o passado. Mantenha o que tem sido aprovado no teste do tempo. Agora, numa coisa eu concordo. Cria-se uma espécie de religião, e é interessante que a religião se dá por quê? E aí é muito relevante isso. Porque o que o progressismo propõe é algo descolado da realidade. Por exemplo, a ideia de que um homem pode ser uma mulher é uma ideia tão absurda do ponto de vista do bom senso e da lógica. É uma ideia tão fora da razoabilidade que ela não é processada no campo da cognição. Quando uma criança é forçada a dizer que um homem pode ser uma mulher, o campo cognitivo da criança que é acionado não é o campo da lógica, é o campo da religiosidade. E não é uma religiosidade do tipo cristã, porque a religiosidade do tipo cristã exige, por força de todos aqueles artigos, né, aqueles versos, 1 de Pedro 3,15, da apologética e tantos outros mais, Mateus 22,37, nós temos que amar a Deus com o nosso entendimento. O cristianismo exige um pensamento. Mas esse novo tipo de religiosidade comunista quer que você adira a um tipo de pensamento independentemente da realidade. E sim, é uma religiosidade perversa. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima, valeu!